Oi, gente, tudo bom? Aqui hoje a gente vai falar nessa conversa do Instituto Brasil-Israel sobre as últimas tensões que estão acontecendo em Jerusalém e na faixa de Gaza, que nas últimas 48 horas deu uma guinada de violência. Então, estamos aqui com os nossos colaboradores, Rodrigo Balmorcel, direto de Jerusalém, o Daniel Dweck, diretor do Instituto, e o Michel German, diretor acadêmico do Instituto, e a gente vai bater um papo um pouco sobre os últimos acontecimentos e também tentar analisar para pensar o que deve acontecer nos próximos dias. Então, eu já vou passar a palavra direto para o Rodrigo, contar um pouco como é que está o clima de tensão em Jerusalém hoje. Então, boa noite aqui em Israel. A gente está passando por dias conturbados. O centro de Jerusalém, mais uma vez, volta a ser um palco de violência, de manifestações, muitas vezes, hoje, por exemplo, diferentes manifestações em diferentes partes da cidade com diferentes agendas, e medo, muito policial na rua. E como a gente sabe, Jerusalém é a cidade que qualquer faísca pode virar uma fogueira de uma hora para outra. Como aconteceu? Tem algumas narrativas que estão sendo faladas sobre qual foram as origens dessas últimas manifestações violentas. Tem gente que fala que postaram vídeos no TikTok, na plataforma TikTok, de árabes dando tapa na cara de Haredim na Rakevet Kalá, no VLT, no centro da cidade, e esses vídeos se viralizaram no TikTok, e aí a polícia começou a ir atrás de quem fez os vídeos e prendeu. Outras pessoas falam que... e aí começaram as manifestações do lado árabe contra a violência policial. Outras pessoas falam que... outra narrativa é que a polícia proibiu a gente está no meio do Ramadã, a gente está no dia 13, 14 do Ramadã. A polícia proibiu que jovens se passassem a noite conversando e festejando, como é costume no Ramadã, no Sha'ar Shem, no portão de Damasco da Cidade Velha. E aí essa proibição arbitrária da polícia fez com que houvessem manifestações na parte oriental da cidade. Por outro lado, o grupo, a gangue fascista Leavá, que é conhecida por manifestações violentas no centro da cidade, é um grupo que começou com a ideia de que a gente tem que guardar e preservar a pureza do judaísmo. Eles saíram no centro da cidade para procurar árabes e bater neles. E, por outro lado, as manifestações que estão acontecendo há mais de um ano na frente da casa do primeiro-ministro, e hoje, especificamente, para marcar presença e para ter uma outra agenda no centro da cidade, teve uma manifestação de um grupo chamado Omdim Beyachad, de pé juntos, que são árabes e judeus, falando que a gente não quer viver nessa cidade de violência. Então, assim, foram algumas manifestações, eu tive em duas, e tudo acompanhado por muita polícia e muito medo. Já vou emendar uma segunda pergunta para o Rodrigo e também para o Daniel e para o Michel. A gente vê nessas manifestações mais ou menos um perfil, enfim, você citou aí 4 manifestações, mas na manifestação específica que tem a ver com esse portão de Damasco que você falou, a gente vê um perfil de muitos jovens, né? Quem são esses manifestantes? Você citou aí, também queria ouvir o Michel e o Daniel. Quem são esses manifestantes e qual é a reivindicação que eles fazem? Ela é uma reivindicação para o governo ou ela é uma reivindicação autônoma? Eu acho... assim, eu não tenho como colocar o dedo na ferida e falar quem são esses jovens, mas eu acho que é importante da gente dar uma breve
demarcação do tempo, do que a gente está vivendo. Ramadã. As noites são noites longas que a comunidade muçulmana aproveita para celebrar, para estar junto, para marcar presença, principalmente na Cidade Velha. Isso é uma coisa. Segunda coisa, a gente está no calendário judaico, no Omer, na contagem do Omer e no começo do verão. Isso também faz com que as noites sejam longas e que as pessoas tenham um sentimento de que, junto com o Omer, e a gente daqui a pouco vai chegar em Lag BaOmer, e tudo leva assim, a uma questão de o que a gente deve fazer para permanecer fiel à temporalidade judaica. Eu acho que isso é uma questão religiosa, mas que afeta muito a sociedade israelense. São duas questões religiosas, né? A terceira coisa é que a gente está chegando quase no final do ano letivo, e isso faz com que jovens, final do ensino médio, comecem a sentir o final, tipo a chegada das férias de verão, e faz a energia na sociedade israelense também está mais agitada. 4, a gente está começando a ver uma volta da sociedade israelense para as ruas, com a fim da obrigatoriedade de usar máscara na rua, com os bares abrindo, com os restaurantes abrindo. Então, tudo isso junto faz muito fácil qualquer ação de repressão da polícia, que a gente sabe que a polícia reprime mais as manifestações na cidade oriental do que na cidade ocidental, mas tudo isso junto faz com que o dedo no gatilho seja muito, muito leve, né? Seja muito... que as coisas acontecem de uma velocidade muito grande. Ainda mais o que a gente está vendo, que é a primeira... não a primeira, mas a gente está vendo assim, uma influência muito grande que são das redes sociais. Não é mais o Facebook, não é mais também quase não é mais o Instagram, agora é o TikTok. E eu acho que isso é um novo meio e uma nova fonte de compartilhamento de violência que está dando resultado, infelizmente. Curioso isso, né? Porque parecia há bastante tempo, há vários meses, que a gente não estava ouvindo mais falar sobre violência, né? Parecia que as coisas estavam meio calmas. Até estranho para um contexto como esse do Oriente Médio, de Israel, da Palestina especificamente. E essa semana aconteceu que, enfim, a gente teve 2 notícias relacionadas a esse, entre aspas, aí, fim de pandemia, que foi o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras nas áreas abertas de Israel, e também a primeira vez em 10 meses em que não foi registrada nenhuma morte relacionada à Covid em 24 horas, né? Desde junho que isso não acontecia, do ano passado. Então, parece que, de repente, a gente voltou ao normal, inclusive na questão da violência, assim, né? Pré-pandemia, etc. Eu queria acrescentar um outro elemento, porque você deu um contexto aí, chamando atenção para várias coisas, poucas delas, às vezes, percebidas por um público no Brasil, mas queria levantar uma outra, que talvez pode ter alguma relação, queria também te ouvir sobre isso, que são as eleições, né? O contexto eleitoral. Em Israel, mais uma vez, a gente está diante de um impasse. Havia, talvez, a perspectiva, e acho que ainda há, para vários setores da sociedade israelense, uma certa esperança de substituir o primeiro-ministro, setores da oposição. Ele, ainda que tenha sido mais votado, ao que parece, talvez não consiga formar coalizão, e aí a gente vê os grupos disputando para criar, talvez, uma alternativa a ele. Queria saber, na tua até avaliação, se isso tem sido ouvido nas ruas, e, por outro lado, também eleições na Palestina. Depois de 15 anos, os palestinos vão às urnas para escolher o seu representante máximo. As eleições estão marcadas para o dia 22 de maio, então também imagino que isso possa contribuir para acirrar os ânimos, etc.
uma vez que os partidos vão aí se colocar perante a sociedade palestina, né, que vai escolher o seu representante, e aí alguns desses que a gente falou aqui, enfim, Fatah, Hamas, enfim, grupos que estão envolvidos aí em alguma medida nessa questão. Então, enfim, não sei, só trazendo essa lembrança, não sei se você, o próprio Michel, Marília, enxergam também essa influência. Michel, quer adicionar? Deixa eu aproveitar, então, e fazer algumas ponderações, né? Primeiro, Rodrigo, não sei se você está acompanhando, mas tem um debate importante sobre essa coisa do TikTok, que seria uma reação a uma banda pró-palestina libanesa, né? Que tem feito chamados para que os jovens de Jerusalém, os árabes de Jerusalém, agredissem judeus religiosos. É muito importante, uma banda com falas antissemitas muito claras, e botassem na rede social. Essa é a primeira coisa, que além da gente não estar vendo uma coisa muito do subterrâneo, a gente não está vendo quem é que está de fora da fronteira de Israel, né? Isso é muito interessante. Então, são árabes que escutam uma banda, árabes israelenses e palestinos que escutam uma banda do Líbano e que reagem uma faixa etária muito específica em relação a judeus religiosos e ortodoxos, né? Eu não chamaria de manifestação, Marília, nem essa dos árabes contra os judeus, nem a dos judeus do levar contra os árabes. A palavra exata, eu quero saber se eu estou exagerando um pouco, Rodrigo, seria pogrom. Assaltos organizados contra pessoas por elas serem pessoas. Ninguém ali está querendo nada do governo. Aquelas pessoas estão querendo agredir os outros, né? Humilhar os outros. Eu acho que isso é fundamental. E isso, Rodrigo, me parece novo. Quer dizer, você tinha rasgos desse tipo de coisa na segunda intifada, na primeira intifada, não é? Mas não era organizado. Agora parece que é uma coisa organizada. Eu não me lembro, pode ser que eu esteja errado, mas eu não me lembro de organizações de massas árabes e judias se estruturando para agredir umas às outras. Isso é muito pogrom. Isso é muito característico de guerra civil e não de manifestação. Manifestação é sociedade civil. Pogrom é guerra civil, né? Uma segunda coisa que eu acho interessante colocar na mesa é que isso tudo, da agressão dos jovens árabes aos religiosos, que tem uma característica muito clara de antissemitismo, isso também é novo, né? A ideia de que quem se parece judeu é mais ameaçado do que quem não se parece judeu. Então, o alvo são judeus religiosos, especificamente, porque se parecem judeus. Se isso acontecesse na França, se isso acontecesse no Brasil, a gente estaria falando de um surto de antissemitismo, né? Isso acontece em paralelo a uma perspectiva de ordem pública muito clara, que é a ideia de que o Ramadã é perigoso, né? E como o Ramadã é perigoso, os árabes são alvo de relação muito poderosa do governo e do exército de Israel. Ou seja, Ramadã deixa de ser uma festa religiosa e passa a ser uma festa que é uma festa de ameaça pública. E aí tem a famosa decisão da polícia de Jerusalém de tirar os jovens árabes que acabam a refeição de Ramadã e sentam numa escada próximo ao portão. Agora eu vou aparecer com o Rodrigo, portão Sharishem, como se fala, portão das Damasco. Flores, né? Damasco, não. Damasco. E aí essas pessoas sentam ali e a ordem pública decide que elas não podem sentar ali. Isso cria uma raiva muito grande desses árabes em relação à ordem pública, não é? Tem uma outra coisa que o Rodrigo nem o Daniel falaram, mas que eu acho importante, Rodrigo. O final do Covid, e aqui eu estou dialogando, Marília, com um pouco da newsletter de hoje, o final do Ramadã, o final da Covid, essa coisa toda das eleições, elas também marcam o final de uma espécie de avanço, de uma alternativa
a essa Israel consolidada e essa Palestina consolidada pelos grupos em choque, não é? Qual é a Israel e a Palestina consolidada por esses grupos em choque? Árabes e judeus são inimigos, né? Um ameaça o outro, e é preciso ter uma clara divisão na sociedade israelense entre árabes e judeus. Esse é o imaginário dessa Israel, dos grupos como Leavá e dos árabes que estão agredindo os judeus. Para isso, eles foram criados. O que acontece com o Covid, Rodrigo? O Covid, você tem uma porcentagem enorme de árabes que são médicos ou enfermeiros. Todos, judeus e árabes, são vítimas do Covid. Tem uma organização social muito poderosa de árabes e judeus sem diferença para que haja vacinação e antes para que houvesse respeito à coisa do Covid, etc. e tal. Em algum sentido, essas fronteiras que quem levava elas adiante eram a direita e a extrema-direita, tanto árabe quanto judaica, essas fronteiras vão para um lugar que eles não estão acostumados, que é o lugar de convivência. Isso acaba influenciando o resultado das eleições, isso acaba influenciando o resultado das coalizões. Então, o que acontece efetivamente é que árabes e judeus de extrema-direita olham para os seus representantes e veem seus representantes negociando entre si, produzindo uma normalidade. E essa normalidade contradiz o sonho de uma perspectiva de choque constante. Porra, esses caras não conseguem viver nessa normalidade. E aí tem um diálogo que é muito interessante, Rodrigo, que é o diálogo entre os extremos dos dois lados, que estão falando a mesma língua, que é dar porrada um no outro. Né? Então, acho que esse é outro ponto importante. É tanta coisa. Um outro ponto que... Um minuto. Okay. Deixa eu só terminar e você fala, porque eu queria... Senão eu vou me esquecer, que é tanta coisa. Tem outro ponto que você não falou, Rodrigo, que eu achei que você ia falar. Está tendo um surto, uma onda gravíssima de informações e de denúncias sobre assédio sexual nos grupos ultra-ortodoxos. Eu estou impressionado. Está se falando que uma entre 2 crianças sofreu assédio sexual dentro do mundo ultra-ortodoxo. Um dos maiores nomes do mundo ultra-ortodoxo tentou cometer suicídio porque ele foi denunciado. E aí começou a surgir um monte de denúncia. E aí, cara, eu estou vendo entrevista com representantes ultra-ortodoxos, jovens, né, mais modernos, e eles estão dizendo, eu também fui abusado sexualmente. Isso é muito louco. Porque, assim, em algum sentido, eu estou vendo que está todo mundo saindo do armário dizendo, cara, está todo mundo falando do rei está nu. E a pergunta é, será que isso não afeta um pouco a necessidade de conectar essa raiva, essa tensão no outro? Porque grande parte dos manifestantes ou dos agressores judeus são ultra-ortodoxos. Eu estou vendo pelas imagens. Em algum sentido, tem aqui uma tentativa, eu estou perguntando, de desvincular essa coisa terrível do assédio sexual e de pedofilia. E, cara, o que eu estou escutando, meu Deus do céu, eu não sei como é que isso vai continuar em pé. Depois da Covid, essa história, eu não sei como é que esse mundo vai continuar em pé, Rodrigo. Mas talvez isso seja uma forma que esses caras têm de mudar o foco. A culpa não são nossos rabinos, a culpa são os árabes. E, para terminar, isso que o Daniel falou, não só vai ter manifestação em Jerusalém, não só vai ter eleição em Jerusalém, não só tem eleição na Palestina, como essas eleições estão sob risco, principalmente em Jerusalém. O governo de Israel está querendo que não haja votação em Jerusalém e o governo da Palestina não tem muita certeza se ele quer ou não que as eleições aconteçam. Então, assim, para resumir, eu queria saber o que vocês acham disso, mas eu acho que é, em última instância, uma rebelião da Israel imaginária desses caras contra um projeto pragmático de normalização de uma Israel e de uma Palestina que convive. Eu queria saber o que vocês acham disso. Antes do Rodrigo responder, vou só acrescentar que, já que o Michel falou de imagem e você também falou do TikTok, os agredidos do lado judaico também são Haredim. E, nesse sentido, é interessante imaginar que são figuras muito imediatamente identificáveis como judeus. No sentido de que um tapa na cara de um Haredim tem um efeito diferente de um tapa na cara do que um judeu secular, Hiloni, enfim. Alguém que não é percebido como judeu. Só lembrar disso também, e aí, enfim.
Diga aí o que você acha. Não, então, eu queria, então, você está adicionando pontos, eu não tenho muitas respostas, eu tenho mais pontos para adicionar. 15 de maio, se a eleição na Palestina é dia 22 de maio, dia 15 de maio é Yom HaNakba. É o dia que os palestinos lembram também a destruição e também a expulsão da antiga Palestina para a criação do Estado judeu em 1948. 2. Sobre a questão da imagem, teve também no Yom Ha'atzmaut, no Dia da Independência, na cerimônia central da independência, que é levada no Har Herzl, a gente, todo ano, tem o assentimento de 12 tochas, lembrando todo o povo judeu e toda a sociedade israelense, e falam assim, Letiferet Medinat Israel, para a ascensão do Estado de Israel. E uma das tochas foram acesa por 2 árabes, que são médicos. Eu acho que isso também é importante falar, porque isso joga com a imagem de que a gente pode ser uma sociedade normal em algum momento. 3. Eu queria dar nome para o que vocês dois estavam falando também, que é a questão que a gente ainda não sabe muito como interpretar, que é o Partido Ra'am, com o seu chefe, o seu presidente, o diretor, não sei qual é o nome, Mansour Abbas, que está conversando com o Bennett, está conversando com o Netanyahu, a gente não sabe muito bem como isso está, mas a gente não sabe, a gente é um muçulmano religioso extremista conversando pela primeira vez na história, eu acho que de Israel, sobre fazer parte do governo, sim ou não, e talvez. Então, assim, tudo isso junto. Mas, assim, eu queria deixar... Eu vou sair daqui a pouco, mas eu queria deixar que isso tudo eu não acho que é novo, e sim é uma volta, como o Daniel falou, porque algum tempo atrás a gente teve a Leavá buscando árabes, perguntando que horas são, e se eles ouvissem sotaque árabe, eles batiam nas pessoas. Agora eu tenho um amigo que é palestino, que estava andando na Cidade Velha ontem, e perguntaram para ele que horas eram, e ele falou, eu me salvei porque eu consegui fazer sotaque israelense. Ele falou, nem sei como, mas isso me salvou. Então, isso, eu não sei se é uma coisa nova. E me assusta também desse grupo Leavá, que, como o Michel falou, um grupo de jovens ultra-religiosos, fascistas, e que buscam realmente criar uma imagem do outro como perigoso e usam na sua camisa a estrela amarela. Isso me deixa consternado e também com medo de sair na rua. A estrela amarela do Kahane, não do Holocausto. Só pra... Mas, não. mesmo assim, mas é uma estrela amarela, presente. Okay. E outra coisa é realmente o Bibi em si joga com a ideia de que ele trouxe as vacinas e ele trouxe a salvação, e essa a gente pode voltar a estar numa sociedade normal. E aí, quando ele perde um pouco o palco, porque não consegue manter o governo, de repente, por coincidência ou não, surgem essas manifestações, essas agressões, a violência na cidade de Jerusalém, que é super também simbólico. Por outro lado, eu também queria adicionar mais um ponto nessa fogueira, é a questão dos ataques israelenses a navios iranianos, e como isso tudo mexe. Eu tenho também um amigo que está servindo na Marinha, e ele fala... Está numa situação horrível, porque a gente não sabe o que fazer, a gente está recebendo ordem de cima para estarem em estado de alerta e tudo mais, e a gente sabe que está acontecendo ataques aqui e ali, e a gente não sabe onde isso vai parar. E ele que está na frente, né, da Marinha também sente medo. Então, assim, é a construção de um cenário de violência geral. De alguma maneira, isso vai influenciar a data limite para formar o governo. De alguma maneira, isso vai influenciar as eleições da Palestina.
daqui, assim, eu não sei muito bem dizer como influenciar, mas eu espero que eu possa continuar morando em Jerusalém de paz e não uma Jerusalém de guerra. Eu vou deixar vocês aqui, desculpa pela saída. Não, Rodrigo, espera um pouquinho. Você pode ficar mais um pouquinho só? Só mais um pouquinho? Mas obrigado pelo convite, obrigado ao Ibi, obrigado, Michel. Você não vai ficar, Rodrigo? Não, mas 5 minutos. 5 minutos, Hamster. Vai lá, Marília, 5 minutos. Não, tudo bem, deixa ele. A gente guarda para uma próxima vez. A gente vai falar de você na tua ausência, Rodrigo. Obrigada pela presença. Vai ser a primeira de muitas. E a gente se vê mais vezes no futuro. Valeu. Um abraço. Tchau. Shavuot. O que eu ia perguntar, na verdade, falando sobre esse grupo específico que ele falou, desses jovens que vocês estão chamando, são jovens fascistas, eles, primeiro para contextualizar um pouco por que Jerusalém é essa cidade complicada, para quem nunca ouviu falar, como é que é feita essa divisão hoje, como é que por que esse barril de pólvora, Jerusalém, e tudo também estoura lá de algum jeito, e também qual é o perfil desse grupo, é um grupo grande, é um grupo pequeno, ele é formado de religiosos, que religiosos são esses? São religiosos nacionalistas, não são religiosos antisionistas, qual é a relação deles com o governo? Então, assim, só para traçar um pouco esse perfil, para a gente conseguir entender o tamanho desse grupo e a influência que eles podem ter também daqui para frente. Não, excelente pergunta. Bom, Jerusalém é uma coisa complexa, né? A gente pode voltar para Jerusalém para onde a gente quiser, que a gente vai encontrar motivos para que ela seja o que ela é, né? Posso voltar para a invasão dos cruzados contra Saladino, ou posso começar a falar sobre a Segunda Intifada. Mas o que é importante é que Jerusalém é uma cidade contraditória, não é? Ela tem dois significados que caminham paralelos um ao outro. O primeiro significado é que Jerusalém é capital do Estado moderno de Israel, não é? Isso caminha ao lado com uma Jerusalém que Chico Buarque chamaria de onde cada esquina é uma ribanceira, né? Cada ribanceira é uma nação, Chico Buarque fala de uma música dele, onde cada ribanceira tem um significado diferente, eventualmente ligado ao Estado de Israel, eventualmente não, né? Então, assim, dizer que tem leste, oeste, árabe, judeu não é suficiente, né? Você, por exemplo, ali onde está acontecendo os choques, né? É um vale onde numa ponta você tem os ultra-ortodoxos, numa outra ponta você tem os árabes, muçulmanos, né? Os ultra-ortodoxos não veem Israel como capital do moderno Estado de Israel. Os ultra-ortodoxos veem Israel como um lugar santo, né? Mas, ultimamente, há uma mudança no perfil, principalmente dos jovens ultra-ortodoxos, aqueles que andam de preto e chapéu. Eles estão cada vez mais próximos das perspectivas mais radicalizadas dos grupos judeus religiosos nacionalistas, né? Nas últimas eleições, por exemplo, teve muito voto de ultra-ortodoxo nos grupos religiosos ultranacionalistas, né? Eles não são sionistas, eles continuam sem ser sionistas, os ultra-ortodoxos, mas estão se aproximando do extremismo político, né? Por outro lado, você tem judeus seculares que olham para isso tudo dizendo, olha, é a capital do Estado de Israel. Por outro lado, você tem esses grupos ultranacionalistas que são religiosos, que aceitam Jerusalém como capital do Estado, mas uma Jerusalém limpa de árabes e com limitado espaço para seculares. Eu me referi a limpa de árabes porque eles acham que árabes é uma sujeira, né? Então, assim, e esse grupo dos ultranacionalistas, que se você olha para eles, você vai dizer que eles são modernos, eles usam kippah de lado, camisa colorida, né, de calça jeans, não são pessoas que parecem ultra-ortodoxos. Esses grupos, eles vêm de Jerusalém e do entorno de Jerusalém, eles são o que se chama de colonos. Eles acham que é importante trazer a ideia de judaizar Jerusalém. O que significa judaizar Jerusalém?
significa algumas coisas. No primeiro momento, significa tomar casas, comprar casas de árabes em bairros árabes e transformar aqueles bairros em bairros que vão ser judeus. Então, assim, ali ao lado de onde está tendo essa manifestação, tem um bairro que está sendo comprado casas enfim, comprar casa significa que tem uma família que saiu, foi morar fora e a casa está abandonada, ninguém sabe de quem é, vão lá os caras e compram a casa. Cercam a casa e transformam aquela casa num ambiente, que é um ambiente parecido com as colônias fora de Israel, fora da linha verde. Isso está acontecendo, né? Em Siloano, isso está acontecendo em bairros palestinos. Isso cria na cabeça dos árabes a ideia de que está havendo uma invasão judaica, né? E olha, Marília, a invasão judaica começa nos bairros, mas o grande medo dos árabes é que isso é um mito fundacional que ainda funciona muito bem, é que os judeus derrubem a mesquita de Al-Aqsa. Esse é um medo fantástico, assim, fantástico porque está um pouco fora da realidade, que eles têm. E em Ramadã eles se encontram em Al-Aqsa, a mesquita que fica ali no centro da cidade velha. E esse lugar é lugar de tensionamento máximo, não é? Porque no discurso desses ultranacionalistas, eles falam em criação do terceiro templo. E para os palestinos, criação do terceiro templo significa destruição de Al-Aqsa. Então, isso está nesse lugar, né? Esse grupo Leavá, que é o grupo ultranacionalista, eles são seguidores de um rabino chamado Meir Kahane, que é um rabino ultranacionalista que nasceu em Nova York e se mudou para Israel e criou legiões de autodefesa judaicas, tanto em Nova York quanto em Israel. A lógica dele é que não se podia dar espaço para que os árabes morassem em Israel. Os árabes são, como ele dizia, uma serpente adormecida que vai acabar nos picando, né? Então, vários deles estão com o símbolo assim. O rabino Kahane tinha razão, né? Kahane Tzadak, em hebraico. E esses caras representam esse pensamento de extrema-direita. Esses caras nunca tinham entrado no parlamento. Nunca, né? Eles tinham entrado no parlamento na década de 80 e tentavam entrar depois que a cláusula de barreira aumentou. Eles não entravam no parlamento. Eles não têm número suficiente. Você perguntou se eles são grandes. O que eu posso dizer é que eles, por si, não têm número suficiente de seguidores para serem eleitos pelo parlamento. Mas, o Daniel sabe disso muito bem, que ele escreveu sobre isso no jornal, Bibi Netanyahu fez um acordo entre eles e setores mais moderados do sionismo nacionalista religioso, e aí eles conseguiram entrar no parlamento. Então, você tem pelo menos 2 representantes deles hoje no parlamento, né? Representantes deles mesmos, assim, gente que fala como eles. Um claramente e o outro agora está tentando se esquivar, mas os 2 são representantes desse grupo Leavá. Eu acho que isso fortalece uma ideia de que eles são legítimos. Eu acho que essa ida à rua deles é uma noção de que esses caras passam a se sentir legítimos numa sociedade que aceitou que eles estivessem no parlamento. Então, você tem a extrema-direita fascista no parlamento, né? Eu falei com o Daniel, um desses grupos eu chamaria, inclusive, de nazista, né? O grupo Noam, que fala sobre questão racial, inclusive. E para terminar, o que eu queria perguntar para o Rodrigo, mas eu pergunto agora para vocês, né? O que me surpreende é que Jerusalém hoje está tendo pogroms de lado a lado, as pessoas estão se matando, o cara sai para passear com o cachorro, é espancado, o outro sai para reza, apanha, né? E o silêncio do Bibi Netanyahu é impressionante. O Bibi Netanyahu não falou em nenhum momento chega de violência, não falou vão para casa, nem para um lado nem para o outro. É como se ele estivesse aproveitando o barril queimando para que ele pudesse ter ganhos políticos eventuais, como o Rodrigo falou, pelo fato de ele não estar conseguindo construir a coalizão dele. Talvez isso, de algum jeito, faça com que ele tenha esses ganhos, mesmo que ele precise ter 1 ou 2 cadáveres. O Bibi sempre se fortaleceu muito nessa narrativa da segurança, né? Bibi sendo aquela figura política que se vende como sendo o protetor dos israelenses, principalmente quando os israelenses estão ameaçados, seja pelos palestinos, seja pelo Irã, seja pelo coronavírus, né? Então, até acho que é uma narrativa que faz sentido. Me chamou a atenção esse slogan que você falou do Kahane tem razão.
Me lembrei daquelas camisetas que o pessoal usa aqui, Olavo tem razão. É mais ou menos isso, né? O Olavo tem razão, se referindo ao Olavo de Carvalho, aqui no Brasil, um grupo que, enfim, não deixaria a desejar. Você ia falar? Se fosse outras fases, Daniel, eu diria que é completamente coincidência. Mas na fase de Bolsonaro, na fase, assim, o sobrinho, o primo do Felipe, do cara lá do governo Bolsonaro, qual é o nome dele? Felipe Martins, primo dele, ideologicamente, em Israel, está nesse grupo. Então, assim, se a gente for buscar muito, eu acho que o Olavo tem razão, pode ter sido uma inspiração do Kahana tem razão. Mas queria dialogar com uma outra ideia que você trouxe, né, que é o fato dessas figuras estarem também hoje no parlamento israelense, né, na Knesset, porque existe um conceito sociológico que é da espiral do silêncio, né? Se você acha que o teu vizinho pensa muito diferente de você, até por uma questão de constrangimento, você segura a sua opinião, você reprime a opinião, se você acha que ela não é socialmente aceitável. E a partir do momento em que fica evidente que aquela opinião não só é socialmente aceitável, mas eventualmente até majoritária, como a gente viu aqui no caso da eleição do Bolsonaro, né, que poucos imaginavam que ideias que ele defende encontrariam tanta adesão, aí você sai do armário, aí você se sente, enfim, livre para poder colocá-las também. Então, sem dúvida que entrada no parlamento de figuras com essas posições e mesmo a verbalização delas, sem que haja grandes condenações, acaba também, parece, sei lá, dar força para isso também, não sei, acho, aqui, lá ou onde for. Se quebra a espiral do silêncio, né? Só um detalhe do que o Daniel falou. Eu concordo, Daniel, eu só não acho... Eu concordo plenamente, você está falando da gramática do fascismo, né? Que tem uma linguagem, posso falar o que eu quiser, contra politicamente correto, não sei o quê. Eu só não acho que tem a ver com segurança a mais. Eu não acho que... E é por isso que eu acho que é novo. Eu não acho que o Bibi está se baseando na segurança, nem que o Bolsonaro se baseou na segurança. Eu acho que está se baseando no ódio. Acho que é diferente. Então, isso acho que tem a ver com a próxima pergunta, que é o seguinte, a gente sabe de 2 casos, acho que tem mais, mas 2 casos que ficaram emblemáticos em Israel de incitação ao ódio que não acabaram nada bem, né? E primeiro o assassinato do primeiro-ministro Yitzhak Rabin e depois, alguns anos depois, aquele assassinato dos 3 jovens judeus religiosos que depois também resvalou no assassinato de um menino palestino também que foi assassinado. Aí eu pergunto para vocês, e já pensando no futuro, isso pode desencadear uma nova situação de guerra? A gente já teve foguetes nessa noite, aqui e ali, retaliações. Isso pode gerar uma onda. Você falou de guerra civil, Michel, mas isso pode gerar também mais uma intifada ou alguma situação que, de fato, o governo israelense tenha que intervir militarmente. O que vocês acham que pode estar se desenhando aí? Começa, Daniel. Bom, a gente acordou com uma notícia de um linchamento, ou pelo menos uma tentativa de linchamento, né, em Jerusalém. Um grupo, talvez de 2 dezenas de árabes tentando, batendo, enfim, fizeram uma rodinha e batendo num judeu ortodoxo, e a impressão que dá é que é uma questão de tempo mesmo para a gente ver gente morrendo, né? Na noite anterior eram judeus ultranacionalistas atirando pedras na casa de uma família árabe, enfim. Então, a coisa de fato ela vai escalando como se fosse, assim, sabe, que
que nem fogo, que pega e de repente quando você vai ver, sabe, você virou o olhar, quando olhou, já pegou fogo em tudo. Então, é hiper assustador. Fazia muito tempo que eu não acordava assim, né? Eu recebo no celular os alertas do jornal israelense, o Haaretz. E houve épocas em que eu já acordava ansioso para pegar o celular e para ver o que aconteceu. Como Israel está 6 horas na frente do Brasil, quando eu acordava já aconteceu um monte de coisas lá. E aí fazia tempo que, enfim, não tinha muito essa sensação de ter que correr para o celular para ver essas notícias. E faz alguns dias isso voltou a acontecer. Acho que um pouco esse sintoma dessa situação. Na fala do Michel, ele apontou para 2 movimentos que são contraditórios, mas só na aparência, né? Porque um acaba reforçando o outro, na verdade, né? Que é, por um lado, essa escalada de violência, e, por outro, uma situação na qual árabes e judeus, diante dos mesmos dilemas e estando até na linha de frente, em situações juntas, às vezes não, às vezes, enfim, até invertendo a própria ordem hegemônica da sociedade israelense. A gente tem esses 2 movimentos que, enfim, embora eles se retroalimentem, são contraditórios e podem evitar isso, na verdade, né? A sensação que eu tenho é que esse momento é um momento crítico por todas aquelas questões que principalmente o Rodrigo levantou e que elas podem pegar ou não. A gente está naquele momento da fogueira, sabe, tentando acender uma lareira, e aí que às vezes o fogo pode pegar ou não pode pegar, ou não pega, sei lá, às vezes pega na madeira e tentando colocar, e gente jogando ali mais um pouco de jornal, um pouco do acendedor para ver se pega, porque na hora que pegar na tora de madeira maciça mesmo, aí é difícil apagar, e aí vai consumir toda a madeira. Então, a sensação que dá é que está nesse momento. Então, assim, ainda é possível evitar, e disso depende também a mobilização da sociedade civil, que não está interessada nessa escalada, mas, ao mesmo tempo, se a gente deixa isso sem se mobilizar, inclusive nós aqui no Brasil, inclusive nós, enquanto Instituto Brasil-Israel, o futuro, ele assusta. Pelo menos a mim tem assustado. O Milor Fernandes dizia que a última morada de todo canalha é o patriotismo, né? Eu costumo dizer que patriotismo religioso é a última, né? Então, assim, em algum sentido, o que a gente está começando a ver é o fim de um casamento muito bem sucedido, que é o casamento do Hamas com Bibi Netanyahu, né? O Hamas continua forte em Gaza, mas a ausência do Bibi Netanyahu pode ser ruim para o Hamas, né? O Bibi Netanyahu privilegiou contatos com o Hamas e não com a autoridade palestina, né? Então, tem a coisa da distribuição de dinheiro, tem a coisa de não avançar em direção ao Estado palestino, tem a coisa de negociar de maneira secreta com as lideranças do Hamas. Enquanto isso, com a autoridade palestina, Bibi evitou o máximo possível negociar e, nesse sentido, abrir concessões. Eu vejo que a possibilidade do Bibi Netanyahu se deslocar do centro político israelense desespera o Hamas. Eu acho que isso não pode ser deixado de lado. Esse diálogo muito bem sentido, esse casamento muito bem construído, pode ser que esteja com os dias contados. Isso desespera mais o Hamas do que a Autoridade Nacional Palestina. E o Rodrigo falou sobre o Abbas, não o Abbas da Autoridade Palestina, o Abbas do Partido Islâmico Israelense. O Abbas está trazendo uma alternativa ao Hamas. São árabes, muçulmanos, religiosos, hipertradicionalistas, que estão negociando de igual para igual com os israelenses e ganhando dos israelenses. Quer dizer, o Hamas olha para o líder do Partido Islâmico em Israel dizendo assim, esse cara é nosso adversário. A gente tem que saber colocar... E assim, botar fogo, o Daniel, como você falou,
no clube, botar fogo no parque, é uma alternativa de você romper com o fortalecimento desses grupos que não dizem a mesma coisa. Agora, a Marília falou sobre 2 eventos, né, que é o assassinato de Rabin e o assassinato dos 3 jovens. Como é interessante essas coisas, né? No assassinato de Rabin, uma das figuras mais importantes, né? Eu costumo dizer que eu estava do outro lado na época do assassinato de Rabin. Eu estava no grupo de onde saiu o assassino, né? Claro que o grupo não tem nada a ver com o assassinato e seria uma injustiça e uma falta de responsabilidade dizer que tem. Mas, em algum sentido, eu escutava os ecos sobre a necessidade de barrar o Rabin, né? Ninguém falava em assassinato, mas é difícil dizer que não era um projeto de um determinado grupo extremista, etc. E tal. Uma das figuras mais importantes no assassinato de Rabin era Itamar Ben-Gvir, que chegou ao ponto de pegar um símbolo do carro do Rabin e dizer, em 1995, tá, no meio do ano, que é o ano onde Rabin foi assassinado, esse símbolo do carro, que era um Mercedes, eu peguei. Se eu chego no carro, eu posso chegar no Rabin. Cadê o Itamar Ben-Gvir? É deputado hoje. Foi colocado no parlamento por essa coalizão do Bibi Netanyahu. Agora, vejam bem, essa coalizão que o Bibi Netanyahu conseguiu colocar 2 fascistas dentro do parlamento não conseguiu dar ao Bibi Netanyahu a coalizão que ele esperava. Imagina a frustração da extrema-direita israelense. Estamos no parlamento e não viramos governo. Né? O Ben-Gvir, que é um dos caras envolvidos na campanha pelo assassinato de Rabin, virou deputado. Né? E a segunda questão que a Marília colocou é o assassinato dos 3 jovens, que acabou criando um assassinato de um jovem árabe. Quem assassinou esse jovem árabe? Não sei se vocês se lembram. Foi um grupo de jovens ultra-ortodoxos e não religiosos nacionalistas. Isso já mostra esse shift, esse deslocamento que a gente está vendo nas ruas agora, dos ultra-ortodoxos em direção a uma perspectiva mais violenta de nacionalismo. Um nacionalismo que está vinculado a um etnonacionalismo, né? E eu acho que um dos erros nossos é achar que tem a ver com religião. Tem a ver com limpeza étnica, de lado a lado. A religião é só um elemento que eles usam para se articular. Eu vou insistir num ponto aqui que eu acho que me intriga, que é a faixa etária dessas pessoas, que são muito jovens, né? Existe uma radicalização dos jovens. Por que esses jovens não estão no mercado de trabalho, não estão, enfim, por que está tendo essa radicalização? A gente viu também naquela torcida daquele time de futebol, que inclusive nesses riots agora tinha a bandeira daquele time de futebol que é também racista, como é que chama? Isso. Por que esses jovens, eles convivem com os árabes ou não têm contato? Como é que está o contato entre essas gerações? E também o papel, de algum jeito, da sociedade israelense na educação desses jovens. E a outra coisa que me chama a atenção é que não há mulheres nesses riots, né? Nem de um lado e nem de outro, você não vê. Então, basicamente, o que você vê são jovens homens que estão participando dessas ondas de violência. Daniel? Michel, ele é quase tão tijucano como jerusalemita, né? Então, acho que você responderia melhor essa questão. Eu só lembraria, concordando com você, Marília, acho que tem sim um corte etário, como costuma ter, nesse tipo de manifestação, e de gênero, embora tenham aparecido sim mulheres. E talvez seja legal você contar, Michel, de uma entrevista que até chegou a viralizar, eu estive, sei lá, perto disso, de uma menina, uma garota judia, jovem, no meio desses protestos, né? Acho que faz 1 ou 2 noites, né? Acho que você vai lembrar melhor do que eu.
O Suleiman, que é um jornalista árabe-israelense, morador de Jerusalém Oriental, se tivesse um prêmio ESSO para reportagem, eu acho que aquela reportagem mereceria esse prêmio ESSO. Ele estava entrevistando uma menina, quer dizer, ele é árabe, em algum sentido, ele conseguiu fazer uma entrevista muito tranquila, muito moderada, muito dialógica, no meio de uma confusão terrível, em que, ao lado dele, estavam todos os futuros linchadores, e ele falando com a menina. Não sei se você percebeu, Daniel, mas, em algum sentido, aquela menina, que talvez não conhecia aquele jornalista, não notou que ele era árabe no início da entrevista, né? E ele foi tentando entender o que fazia aquela menina que estava com um bottom do Kahana Tzadak, do Rabino Kahana tinha razão, e ele foi conversando, tentando entender, está diferente, você não acha que está diferente? E quando a menina percebeu que ele era, quer dizer, ele falou, eu sou seu vizinho, e ela percebeu que ele era árabe, a primeira coisa que ela falou, e eu acho que isso mostra muito como está tatuada na alma das pessoas o conflito. Você quer vender a sua casa para mim? A menina falou, você já tem uma intenção de ocupação efetiva, né? Mas, sim, você tem meninas, e cada vez mais meninas. Agora, é claro que é um tipo de menina específica, né? Tem dois grupos aí, Marília, participando dessas manifestações, né? O primeiro grupo é um grupo formado efetivamente por jovens e homens, que é o grupo dos ultra-ortodoxos, não é? E assim, o Rodrigo não falou, nem o Daniel falou, eu estou muito impressionado com essa questão aí do assédio sexual e da pedofilia. Eu estou muito impressionado. Eu estou tão impressionado que eu tô assistindo muito entrevista de pessoas que estão falando sobre isso. A gente está falando de uma epidemia de abuso sexual. Não tem outra palavra para isso. É uma epidemia de abuso sexual. Nessa comunidade, né? Na comunidade ultra-ortodoxa, principalmente em Jerusalém. Esses jovens são jovens que crescem numa sociedade onde o valor do trabalho é menos importante que o valor do estudo, né? Ao que tudo parece, ao que tudo indica, tem buracos grandes na dimensão ética e moral dessa comunidade. Eu estou falando aqui pela epidemia de abuso sexual. Muitos desses jovens não se adaptam, sabe lá Deus por quais motivos, mas efetivamente não se adaptam à hierarquia e à disciplina dos estudos e circulam por Jerusalém buscando o que fazer, né? Vocês indo para Jerusalém vão perceber muitos jovens ultra-ortodoxos em bares, quando tinha casas de internet, lan house e tal, porque eles não podem mexer na internet nos bairros ultra-ortodoxos, então vão para o centro da cidade fazer isso. E aqui você tem um lugar aberto para radicalização política, né? Esses caras são uma antena de radicalização política, né? Talvez os seus pais não fossem radicais politicamente, mas seus filhos têm contato com esses elementos que também circulam pelos mesmos lugares, que aqui são elementos de propaganda e agitação, né? Que são os outros grupos, que são os grupos ultranacionalistas, religiosos também. Nas últimas eleições, só para vocês terem uma ideia, há dois partidos em Israel ultra-ortodoxos, né? O partido Ashkenazita, de judeus de origem ocidental, e o partido Sefaradita, de judeus de origem do Oriente Médio. Pela primeira vez em muitos anos, notou-se que vários jovens dos grupos ultra-ortodoxos ashkenazitas, eles não votaram nos partidos ultra-ortodoxos, votaram no partido fascista, Daniel, naquele partido que você escreveu sobre ele, que se chama sionismo religioso. Vão reclamar que eu estou chamando de fascista? Eu faço a diferença entre a direita radical e a extrema-direita. O maior setor desse partido é de extrema-direita, tá? Eles votaram nos partidos de extrema-direita nessas eleições, né? O que é interessante, está havendo um shift aí, está havendo uma radicalização. O outro grupo, que é o grupo que você falou do Beitar, o grupo dos ultranacionalistas, é interessante porque esses caras são, na verdade, a base
da radicalização política de direita no mundo inteiro. São jovens empobrecidos que têm empregos pouco rentáveis, que não garantem sobrevivência total, então eles têm que viver de auxílio do Estado, não é? E que circulam buscando também algum sentido para a sua vida, né? O único sentido que eles acham, isso não é só em Israel, se você for parar para ver o perfil dos eleitores de extrema-direita no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, não é muito diferente. Entre os brancos pobres, você vê muitas pessoas de extrema-direita que vão para o Trump, que vão para o Bolsonaro, que vão para o Le Pen na França, que vão para aquele partido Aliança Nacional alemã lá. O perfil é esse, quer dizer, a única coisa que diferencia eles dos imigrantes que trabalham nos mesmos empregos, etc. e tal, é a origem étnica, né? Então, isso fortalece uma identidade étnica. Metade do ano eles estão desempregados, outra metade eles estão trabalhando em empregos pouco rentáveis, então eles têm muito tempo para esse tipo de militância. Esse é o segundo grupo. O terceiro grupo é um grupo ideológico muito claro e é um grupo vinculado ao Leavá. E ali não tem só jovens, ali você tem muitas lideranças que já são mais maduras, cuja referência deles é limpar os árabes de Israel. E mais do que isso, limpar os seculares, é contra a secularização. Então, assim, em última instância, eu acho que isso talvez seja a última coisa que eu queria falar nesse tema, o que é importante entender é que entre os ultra-ortodoxos e entre os judeus orientais, empobrecidos, de extrema-direita, do Beitar, tem poucas lideranças experientes. Aonde você vai ter liderança experiente é nos partidos de extrema-direita. Então, sobra a eles a possibilidade de organizar esses jovens, de disciplinar esses jovens, de dar linha para eles, como se diz na militância. Então, a tragédia é que quem está dando linha para esses jovens é o Leavá, formado por pessoas que têm um vínculo ideológico muito claro. Daniel, quer fazer suas considerações finais antes da gente encerrar? Não, acho que é isso. Só seguir atentos na medida do nosso alcance e dar visibilidade para essas questões, se posicionando para que a gente evite uma tragédia maior do que essa que está posta aí. Vamos acompanhar, né? Ver como é que... Marília, você perguntou se pode ter guerra, né? Uhum. Eu não respondi. Eu acho que eu concordo, a gente está no momento em que tudo é possível. Inclusive uma guerra com Hamas que talvez resolveria o problema do Bibi Netanyahu. Mas tem outras alternativas, né? Então tem uma mobilização muito poderosa hoje. Eu fui ver desse grupo que o Rodrigo falou, que é um grupo de árabes e judeus juntos contra a violência. A sociedade civil está se posicionando e vai depender dela, que é o que tudo indica, do governo atual não tem interesse em apagar esse fogo, não. Agora, só um detalhezinho que eu acho interessante: Irã, né? Começa a ficar claro que a aposta que o Bibi Netanyahu fez em bombardear, em torpedear o acordo entre Irã e a Europa e os Estados Unidos, que foi apoiado, o bombardeio desse acordo, o torpedeamento desse acordo pelo Trump, não foi uma boa opção. Irã aumentou a capacidade de enriquecimento de urânio e avança em direção à possibilidade de criação de armas atômicas. Ou seja, agora está se falando claramente sobre isso no governo norte-americano e na Europa, de que a alternativa de tirar o Irã do acordo não foi boa, o que possibilita um fortalecimento do Irã na negociação atual com a Europa. Então, além disso tudo, tem o Irã, né, que cria uma situação de insegurança total e, ao que tudo indica, isso vai aumentar com o tempo, está mostrando que as opções, as alternativas de Bibi Netanyahu contra o Irã não foram acertadas. Então, também olharia para o Irã com cuidado. Concordo com o Rodrigo. E tem novo governo nos Estados Unidos também, né? Mudando um pouquinho esse direcionamento também, né? Então, está se falando claramente que o Biden está falando claramente que o Bibi errou. Semana passada ele disse isso. Vamos acompanhar, né, esses riots
que estão acontecendo, também as eleições, o desdobramento das eleições israelenses e as eleições na Palestina. Aí é interessante para quem está vendo o vídeo se inscrever no nosso site, na nossa newsletter, e seguir as redes sociais, no Instagram, no Twitter. A gente vai dando os updates por lá. Obrigada, gente. Obrigada. Valeu, gente. Tchau.